E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Vamos para a nossa videoaula de hoje, sempre feita com muito carinho, com muito amor, para ajudar você a ocupar essa cabeça na época da quarentena e para que a gente chegue já lá na frente, quando retornarmos às aulas, com os conceitos já fixados, o que vai facilitar o nosso trabalho. A aula de hoje é sobre geradores e receptores elétricos. Não se esquece de ir lá nas redes sociais e no canal do YouTube. Deixe lá seus comentários, suas dúvidas. Entre em contato para que a gente vá aprimorando o nosso trabalho. Vamos lá? Bom, o que são geradores elétricos? Geradores elétricos são utilizados para fornecer tensão elétrica para fazer funcionar o circuito, né? Então, você tem os geradores a combustível, você tem geradores como as pilhas e as baterias automotivas, né? São os três principais exemplos de geradores no nosso dia a dia. Um gerador, assim como qualquer outra coisa que a gente constrói, você faz eles com componentes, com peças, né? E aí, por conta dessas peças, os geradores têm a sua própria resistência elétrica, chamada de resistência interna. Às vezes, essa resistência é proposital para proteger o próprio gerador de algum problema que possa acontecer. Então, a gente vai ter que levar em consideração essa resistência interna na hora de fazer os cálculos dos circuitos elétricos. A gente identifica um gerador por essas duas barrinhas de tamanhos diferentes. Pela letra E, às vezes é esse E, às vezes é um E mais redondo, ou às vezes é o U, o próprio U. E pela corrente elétrica. Toda vez que a corrente elétrica passar da barrinha menor para a maior, isso aqui funciona como um gerador. Se por acaso a resistência interna desse gerador for muito pequena, ao ponto dela poder ser desprezada, a gente vai chamar o gerador de gerador ideal. Então, quando você tem que contar a resistência interna, ele vai ser o gerador real, aquele que nós trabalhamos, né, na realidade, no cotidiano. Mas quando a resistência é muito pequena, ao ponto de você poder não levar em consideração, a gente chama esse gerador de gerador ideal. Perceba que a gente vai manipular algumas equações agora para a gente achar como fazer cálculos com o gerador. Então veja um circuitozinho simples em que você tem uma resistência, um resistor aqui, né? E a resistência interna do gerador. A corrente está passando da barrinha menor para maior, então isso aqui é um gerador, né? Lembre lá que da primeira lei de Ohm a gente sabe que U é RI. Quem vai fornecer a DDP é o gerador. E a resistência que entra aqui agora é a resistência total, a resistência do resistor com a resistência da resistência interna do gerador. Então a gente vai ficar com, no lugar de U, o valor do gerador, a resistência total é R mais Rzinho, vezes a corrente. Vamos pegar agora esse termo aqui, ó, R mais Rzinho que está multiplicando a corrente e passar para o outro lado, dividindo, ok? E aí eu só vou escrever de trás para frente e a gente encontra uma importante lei chamada lei de Ohm-Poilet. Essa lei é a lei que determina a corrente gerada por um gerador que tem resistência interna. Mas a gente poderia fazer uma análise um pouco diferente. Veja só. Perceba que naquele momento que a gente tinha gerador igual a R mais Rz vezes I, a gente podia ter pego essa corrente aqui de fora e multiplicado os dois termos de dentro. E aí a gente obteria isso aqui, né? Perceba que R vezes I é a famosa U, né? A nossa DDP. Então é U mais Rzinho I. Aí a gente pode simplesmente fazer uma troca aqui de lado, né? Pegar esse Rzinho I e passar para o lado de cá, e fica que U é E menos RI. E aí a gente pode só escrever de trás para frente. E aí o que é legal nisso? É que a gente pode comparar essa equação que a gente achou, U igual a E menos Rzinho I, com essa aqui da matemática, y igual a x mais b, que é a função do primeiro grau, né? Todos os expoentes 1, ok? Igualzinho aqui, ó. Então a gente pode fazer essa comparação. Para fazer essa comparação, perceba que U é Y, né? Então no lugar do Y eu tenho o U, no lugar do X eu tenho o I. Por que eu sei que o I é o X?
Porque o I é o que vai variar quando você variar a DDP, né? Variou a DDP, você vai variar a corrente. E o X não é a nossa variável, então o X é o I. Quem aparece na frente da variável é o Azinho. Então, eu já sei que o A é menos R. Lembra o que é esse A? Esse A é chamado de coeficiente angular da reta. Como ele vai ser negativo aqui, ó, significa que a gente vai estar trabalhando com a reta inclinada para baixo. E, finalmente, o que sobra, o E, o valor do gerador, é o B. E o B é o chamado coeficiente linear. Ele diz aonde o nosso gráfico bate no eixo Y. Então, vamos lá para o nosso gráfico XY, né? No lugar de Y eu tenho U, no lugar de X eu tenho I. Sei que esse gráfico vai ser uma reta inclinada para baixo, e aí eu vou ter então dois pontos importantes. Esse primeiro aqui, que é onde a reta bate no eixo Y, então é o Bzinho, né? O B vai ser o gerador. Esse gerador aqui, ó, esse valor é chamado de tensão máxima, que é quando o gerador está funcionando sozinho. E o outro ponto importante, que é esse aqui de baixo, é a chamada corrente de curto-circuito, que vai ser a corrente máxima. Vai ser a corrente quando não tem resistência nenhuma, nenhum aparelho no teu circuito. A corrente flui sozinha por conta da DDP recebida. Esse é o famoso gráfico do gerador, muito importante. Assim como a gente fez com os resistores, a gente também pode fazer combinações de geradores para obter valores diferentes. A gente também pode, portanto, associar os geradores em série, né, todos no mesmo fio, sem haver divisão no fio entre eles, ou em paralelo, né, quando o fio se divide entre os elementos, tá certo? Vamos ver umas simulações importantes para a gente fixar essas ideias, ok? Bom, gente, eu montei dois circuitozinhos aqui para a gente analisar um pouco o que acontece quando os geradores estão em série e quando eles estão em paralelo, ok? Vou fechar a chavezinha daqui, ó, vamos analisar esse de cima, e aí você tem aqui mostrado o sentido da corrente convencional, indo da barrinha menor para a barrinha maior do nosso gerador. Vou pegar o nosso medidor de tensão aqui, ó, vou colocar ele só nesse primeiro gerador para a gente medir a tensão dele. Então, botou aqui, ó, 7,5 volts mede a tensão nesse gerador. Vou fazer isso agora com o gerador dali de trás. Vamos botar aqui. Mais 7,5. Perfeito? E agora eu vou botar entre o início do primeiro e o fim do segundo. E aí veja lá, 15 volts. Significa que a gente somou 7,5 mais 7,5. Então, quando eles estão em série, basta somar o valor dos geradores. O gerador total, o gerador equivalente, é a soma dos geradores que você está utilizando, tá certo? Vamos passar agora aqui para esse circuito de baixo. Vou fechar a chavezinha aqui. Tá lá a corrente, ó, ok? Vou pegar aqui o nosso medidor de tensão, ó. Vou botar aqui só nesse gerador de cima primeiro. Era que o bicho não quer vir. Pronto, agora veio. Botei aqui, ó, 8,57. Vou fazer isso agora para o de baixo. Botei aqui, 8,57. E agora eu vou botar do início para o final deles, tá certo? 8,57. Olha que curioso. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente usa geradores em paralelo, a gente usa com valores iguais. E com valores iguais, a soma dos dois é o valor de um só. Então, mesmo que você botasse 200 iguais, o total seria um só. Para que a gente faz, então, essa associação em paralelo? Porque em paralelo, lembra da resistência interna deles? A resistência interna diminui, já que você vai ter resistências em paralelo. É só por conta disso. E agora tem que tomar um cuidado. Eles realmente precisam ser de valores iguais. Por quê? Porque se eu chegar aqui, ó, vou mexer na tensão desse daqui um pouquinho, vou aumentar. Ó. Perceba que agora a corrente aqui formou um ciclo. E perceba que agora, nesse daqui, a corrente está indo da barrinha menor para maior. É gerador. Mas nesse de baixo, ela agora está no sentido contrário.
ela está indo da barrinha maior para menor. Isso significa que esse cara deixou de funcionar como um gerador e está funcionando agora como um receptor elétrico. Então, quando você usa geradores de voltagem diferentes, o que é que força eletromotriz diferente, o que é que vai acontecer? O mais forte deles continua como gerador e o mais fraco vira receptor. Então, se você quer associar geradores, só funciona se você utilizá-los com geradores de mesmo valor. Ok, gente? Então, resumindo a associação, né? Quando a gente faz ela em série, a gente faz ela para obter mais tensão elétrica e basta somar o valor de cada gerador para obter o gerador total. Quando a gente faz ela em paralelo, a gente faz só com geradores iguais, né? Porque senão o mais fraco deles vai funcionar como um receptor. E o valor total é o valor de um deles apenas, não é isso? Então vamos falar um pouquinho de receptor elétrico. O que é o receptor elétrico? A gente utiliza ele para armazenar ou transformar energia elétrica em outras formas de energia. Então você tem aqui um transformador de energia e aqui aparelhos eletrodomésticos que recebem energia elétrica e transformam em outras realizações de trabalho. Então todos esses aparelhos que você tem em casa, todos eles são receptores elétricos. Os receptores elétricos, a gente só faz o uso deles para transformar energia. Não esqueça, transformar energia elétrica em outro tipo de energia, em realização de outro tipo de trabalho, tá certo? Assim como o gerador, o receptor tem a sua resistência interna e, da mesma forma, se essa resistência interna for muito pequenininha, que puder ser desprezada, o receptor vai ser chamado de receptor ideal. A diferença aqui, ó, é que o Ezinho agora tem uma linhazinha e o Rzinho tem uma linhazinha para indicar que é um receptor. E a corrente vai percorrer da barrinha maior para a barrinha menor. No gerador é contrário, né? Sentido contrário. Perceba também que a gente pode fazer aquela análise matemática da mesma maneira. A gente sabe que o RI, só que agora a gente vai ter E' no lugar, né, no receptor, e R' pequeno aqui para resistência interna. Então, se a gente faz essa análise, por que aparece esse sinal negativo? Porque o gerador ele fornece tensão, fornece DDP para o circuito, mas o receptor ele retira DDP do circuito. Daí porque a gente retira aqui o sinal mais e fica o sinal negativo. É a mesma lei de Ohm-Poilet, apenas com o sinal trocado aqui embaixo. Agora é receptor e resistência interna do receptor. Da mesma maneira, a gente pode fazer aquela análise do gráfico também. Então, a gente pode fazer aqui aquela mesma jogada, passa o I multiplicando os dois termos, perfeito? Agora, a gente pega o RI, que é o famoso U, né? A DDP, a primeira lei de Ohm, U igual a RI. Passamos esse Rzinho linha aí para o outro lado, e aí vai ficar U igual a E' mais R' I. É essa que está aqui. Aí a gente faz a mesma comparação com a função do primeiro grau lá na matemática. Aí vai ter o U como sendo o Y, né? O X vai ser a nossa corrente, perfeito? O A vai ser o R', e agora é positivo, ó. E o B vai ser o E'. Então, jogue isso lá no nosso gráficozinho XY. A gente vai ter U no lugar de Y e no lugar de X. Como o R agora é positivo, a gente tem um gráfico inclinado para cima. Perfeito? E aí a gente tem esse ponto aqui do gráfico, que é onde o gráfico bate no eixo Y, que é exatamente o B, portanto vai ser o E'. Então, esse valor que tiver aqui vai ser o valor da tensão de uso do aparelho, do seu receptor elétrico. E esse é o famoso gráfico do receptor, ok? Os receptores elétricos também podem ser associados e funcionam do mesmo jeito que a gente fez com os geradores. Se eu tiver em série, basta somar todos eles, eu vou ter o receptor total. Se eu tiver em paralelo, só funciona se os receptores forem idênticos, porque senão o mais fraco deles fica como receptor e o mais forte fica como gerador. Então só funciona com receptores idênticos e o valor total é apenas o valor de um deles.
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido os geradores e receptores elétricos. Qualquer coisa, vê a videoaula de novo ou entre em contato para a gente tirar as dúvidas. Estamos aqui à disposição para ajudar vocês no que for preciso, tá certo? Próxima aula, a gente resolve questões sobre esse assunto geradores e receptores. Vai lá nas redes sociais, segue a gente, se inscreve lá no canal, deixa seus comentários, diga lá o que você deseja, contribua para que a gente possa melhorar, tá certo? Grande beijo, muita saudade, se cuidem.